Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que vocês estejam bem. E hoje eu vim falar sobre um assunto que muda a vida de muita gente, que é sobre escolher pensamentos. Tem vários pacientes que quando eu entro nesse assunto sobre a escolha dos pensamentos, eles ficam duvidando, né? Nossa, mas será que isso é possível mesmo? Até porque, gente, grande parte das pessoas acreditam que elas não têm controle sobre os próprios pensamentos, né? Geralmente elas acham que os pensamentos vêm à mente e aí elas são obrigadas a sofrer. Não tem como alinhar essa questão dos pensamentos. Então, tem sim, gente. Na verdade, aquele primeiro pensamento que vem à mente, esse não tem como a gente controlar. Por quê? Porque muitas vezes ele vem por conta de algum estímulo externo. Então, vamos supor que a gente tem uma memória ali no passado que a gente não gosta muito, né? Vamos pontuar assim, algum trauma, algo que nos aconteceu e a gente ainda não superou, ainda tem uma ferida ali a ser curada. Quando a gente recebe um estímulo externo, vem um pensamento referente a essa memória, por exemplo, né? Então, gente, esse pensamento não tem como a gente excluir, não tem como a gente deixar de ter esse pensamento, porque é como se fosse uma reação do cérebro. Mas o que vem depois disso a gente controla sim. A gente controla sim, porque é uma escolha os pensamentos que a gente vai alimentar. Gente, é fato que o cérebro, ele tem vários mecanismos para resolver problemas. Até falei um pouquinho sobre isso no vídeo sobre positividade tóxica. Eu falei um pouquinho sobre isso, que o cérebro ele tem mecanismos para resolver problemas. Isso quer dizer que é difícil a gente fugir dos nossos problemas e nem devemos fugir, né? Mas é difícil fugir, esquecer, se distrair, porque o cérebro ele vai querer voltar naquilo para resolver. Mas a gente sabe que grande parte dos nossos sofrimentos não vão resolver nada, porque o assunto já passou, porque não tem como voltar no passado. A única coisa que tem como a gente fazer é elaborar algumas questões. O que é elaborar? Gente, eu falo tanto elaborar, né? Acho que todo vídeo eu falo sobre elaboração. É quando a gente olha para aquela dor, olha para aquele problema, para aquela ferida e a gente acolhe, né, aquela ferida, porque afinal, né, a dor é do ser humano, então a gente acolhe essa ferida, mas a gente vive aquele processo de luto, o processo de elaboração, de integração das sombras, de tudo isso. Passado esse tempo de luto, aí a gente pode escolher sim se a gente vai ainda alimentar essas questões ou não. É fato também, gente, que o nosso cérebro geralmente ele é programado para o negativo. É muito mais fácil a gente ver o que está de negativo ali na nossa vida do que ver o que está positivo. Mas quando a gente toma consciência disso, que a gente tem sim controle sobre esse sofrimento, que a gente pode escolher não alimentar pensamentos, não alimentar sofrimentos, então a gente começa a fazer movimentos para isso. O problema é quando a gente tem a crença de que a gente é obrigado a sofrer, que a gente não controla pensamentos, que a gente não controla sentimentos. E na verdade, gente, os sentimentos eles são controlados a partir do momento que a gente tem uma ação perante os nossos pensamentos. E é justamente por isso que eu bato tanto na tecla da elaboração, porque se algo não foi elaborado, não foi bem integrado, se aquilo ainda machuca, se de certa forma a gente negligenciou esse processo de elaboração, vai ser muito mais difícil ter controle sobre isso. É fato que é muito mais fácil a gente ter controle sobre algo que não nos machuca tanto. Então, por isso que é tão importante esse processo de elaboração. E por que eu comecei o vídeo falando que isso muda a vida das pessoas? Isso muda a vida das pessoas porque quando a gente traz pra gente a responsabilidade dos nossos pensamentos, sofrimentos, do que a gente alimenta, do que a gente vai pensar, do que a gente vai focar ou não, a gente também tá trazendo a possibilidade de mudança. Então, se a gente tá acostumado ali com o sofrimento e coloca a nossa responsabilidade em cima daquilo, então ali a gente consegue escolher no que a gente vai focar. Se a gente vai continuar focado nesse pensamento, nesse sofrimento do passado, ou se a gente vai focar nos nossos projetos, na nossa autoestima, no nosso crescimento pessoal, no nosso trabalho, enfim. Então, dá um alívio muito grande saber que a nossa saúde mental depende desses movimentos, depende de onde a gente escolhe colocar esse foco, depende do que a gente escolhe se conectar. Então é isso, gente. Espero muito que tenham gostado. Obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.